Hoje não temos convidado, só nós dois, e todas as verdades que acumulamos ao investir ao longo dos anos. Vamos falar do que deu errado, do que mudou, do que já não toleramos na forma como se fala de dinheiro. E sim, vamos falar do que faríamos se tivéssemos que começar tudo outra vez, mas com a cabeça que temos hoje. Este episódio não é sobre fórmulas, é sobre consciência. É para quem já percebeu que investir é menos sobre seguir tendências e mais sobre quem se é quando o mercado aperta. Bem-vindos ao Mesa para Três. Bem-vindos. Olha o nosso tchim-tchim. Um brindezinho como um bom Moscow Mule. Olha, hoje, como sempre, não é? Quando nós temos aqui um podcast só de nós connosco, é assim um tema mais livre, não é? A gente prepara aqui umas perguntas, mas vamos fazer aqui uma conversa também para as pessoas nos conhecerem um bocadinho melhor. Exatamente, concordo. Daniel, tu começaste aqui nesta introdução para uma fase que é extremamente importante, que é o que é que nós faríamos se começássemos a investir do zero hoje, mas com a cabeça que temos hoje. O que é que foi mais difícil no início para ti? E o que é que tu evitarias, tendo em conta o conhecimento que tens hoje? É um bocadinho aquela coisa de, com a cabeça que tens hoje, se o tempo voltasse atrás, o que é que farias diferente e porquê? Bem, eu acho que vou entrar aqui num clichê. Eu quando comecei a investir aos 18 anos, em 2004, meu Deus, estou mesmo idoso, eu estava muito naquela do achismo. Eu acho que isto vai dar certo. Eu acho que a economia vai para algum lado. E quando nós estamos no mercado financeiro em achismos, em adivinhação, as coisas tendem a correr mal. E uma das coisas que eu começava logo desde o início, e aí é que é o clichê, que é começar a investir em mim, em livros, em cursos, em workshops, em vídeos. Na altura, quando eu comecei, nem sequer existia YouTube. Os livros sobre investimentos em português eram raríssimos. Para encontrar alguma edição em inglês, tínhamos que encomendar e demoravam às vezes semanas a chegar. Só para teres uma noção que em 2004 e em 2005, eu para saber o valor das ações, ou ligava para o gestor de conta, ou então sabia no jornal do dia seguinte ir à lista e ver se a minha ação tinha subido ou tinha descido. Portanto, houve aqui nestes mais de 20 anos uma grande mudança na área financeira. Ficou muito mais democrático e acessível. E acho que aquilo que eu começava de imediato era realmente começar a investir em mim, em workshops, em livros, em cursos. Acho que quando nós temos conhecimento de algo, é difícil das coisas correrem mal. Olha, eu diria exatamente a mesma coisa, porque se tu já estás a ficar antigo, não vamos falar sobre esse tema. Não. Porque em 1998, quando a minha família acaba por perder tudo e eu acabo por mergulhar neste mundo das finanças pessoais, que é obrigada, não é? Exato. Ainda havia muito menos informação, não é? Portanto, o acesso à informação ainda era muito mais limitado. Eu nessa altura a única coisa que eu fazia, que é preciso as pessoas também terem a noção, que não existia ou não havia tanta disponibilidade de produtos financeiros como existe hoje. E, portanto, na altura era muitíssimo comum haver os depósitos a prazo. Sim. Havia, obviamente, a gente já podia estar expostos à bolsa, mas era uma coisa muito não era acessível para toda a gente. Não. E eu lembro-me que se tivesse que falar o que é que eu faria de diferente hoje, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu investiria muito mais em conhecimento, porque eu na altura o conhecimento era o quê? Tentativa e erro. Exatamente. Completamente. Sim. No meu caso, então, foi mesmo completamente tentativa e erro. Primeiro, numa primeira fase, por tentar perceber o que era isto da organização das finanças pessoais. Porque nem sequer, as pessoas não sei se têm essa noção, nem sequer havia, para além de não se falar, ser um tema que não se falava, não havia pessoas a falar deste tema. Nada, zero, ou seja, zero. Todo o acesso à informação que nós tínhamos tinha que ser realmente ou através de livros, ou através de cursos, mas lá fora, porque aqui não havia este tipo de informação. Na maior parte das vezes era tudo, lá está, em inglês e noutras línguas, obviamente, mas realmente o acesso à informação era muito escasso, até porque a internet era uma coisa ainda muito, relativamente recente, não é?
Eu escrevia no Mirk ainda, em 98. Eu lembro-me do Mirk, eu lembro-me O Mirk, pronto, a gente do me lembro, i5. exatamente, eu ainda me lembro de ligar à internet e a gente ouvir aquele barulhinho. E ficava... E aquilo às vezes não dava. E o telefone de casa, o fixo, Ficávamos sem telefone, sem telefone. Que era para podermos utilizar a internet. Portanto, realmente a gente parece que de repente entra aqui numa cápsula do tempo, Exato. mas esta é a verdade. Portanto, investir em conhecimento teria sido a primeira coisa, mas a verdade é que naquela altura também não era assim tão acessível Não era, não. este acesso a este conhecimento. Agora, vamos falar de outra coisa que eu acho que é importante, que é erros. Porque eu hoje, quando olho para trás, eu realmente, e se já passarmos esta fase aqui do conhecimento, Sim. não é? Portanto, já numa fase em que eu já investia, houve coisas que eu fiz que se voltasse atrás, com o conhecimento que tenho hoje, eu não faria. Exato. Mas começa tu por... Eu, por exemplo, posso dizer já. Exato. Eu durante muito tempo tive e lá está, não era o perfil que era mais conservador, era a falta de conhecimento. Sim, é sempre. E portanto, como sim. eu tinha falta de conhecimento, não me permitia arriscar mais porque eu não conhecia. Aliás, eu nem sequer sabia, não tinha acesso aos outros produtos financeiros. E portanto, chegava por ser aqui um bocadinho de rabo na boca. E o que é que isto fez? Porque eu ainda comecei a investir mais cedo do que tu, mas fez com que o meu portfólio não crescesse tanto porque eu estava pouco exposta a risco. Portanto, eu tinha um portfólio muito conservador e, portanto, o rendimento era residual, não é? Portanto, eu diria que esses foram, os dois em conjunto, foram sem dúvida as coisas que eu, se começasse hoje, era logo para onde eu começava diferente. Um ponto que tu tocaste, que é o perfil de investimento. Eu, quando falo com muitos alunos, muitas vezes eles dizem assim: eu tenho um perfil moderado, ou tenho um perfil conservador. E depois, conforme vamos aqui falando, no final, os alunos dizem: bem, afinal eu não sou tão moderado e até sou mais agressivo. Ou então não sou tanto conservador e até sou mais moderado. Por vezes nós temos uma percepção do nosso perfil de investimento que não é correta, e quando vamos fazer testes ou quando vamos buscar mais conhecimento, verificamos que realmente e eu até costumo, complementando o que tu estás a dizer, eu tenho uma tese que é assim: não existe um perfil de investimento único. Não. Mesmo para quem já anda nisto há muito tempo, uma pessoa não pode dizer assim: sim senhora, por exemplo, nós os dois, temos um perfil de investidor mais agressivo. Ok, mas isso é válido para tudo? Eu, da minha perspectiva, não. Porque, por exemplo, no meu fundo de emergência, eu não tenho um perfil arriscado. No entanto, a gente já teve aqui um convidado, o Nuno esteve cá, e ele próprio tem um perfil mais arriscado até no seu próprio fundo de emergência. Exatamente. Portanto, ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? O perfil de investidor não está só exclusivamente agregado ao ativo em si, mas ao objetivo a que te propões com aquele objetivo. Isto é a minha perspectiva, não está certa nem errada, é a minha visão. Claro. É a minha visão. E, portanto, eu acho que nós podemos ter diferentes perfis de risco consoante o objetivo para o qual nós temos um determinado ou um conjunto de investimentos, e ter outro perfil de risco consoante outros objetivos, etc. Imagina sobre os erros. Um dos grandes erros foi a falta de gestão emocional. Foi como ter começado a investir em 2004 e quando chegou a crise de 2008, 2009 e ter vendido tudo porque o pânico e lá está, o ver as notícias, não estar preparado emocionalmente e psicologicamente para uma crise daquela magnitude, levou-me a quê? A vender, a fechar posições em perdas gigantescas, por exemplo o caso do BCP, que comprei ações a 4 euros ou 4 euros e tal e vendi a cêntimos. Há aqui uma diferença, uma perda de capital muito grande. Outra coisa que também foi um erro foi a falta de conhecimento em relação ao meu perfil de investimento. A gestão de portfólio que estava demasiado arriscada para aquilo que eu na altura considerava que era o mais adequado, só para ter mesmo uma noção. 30% da minha carteira em 2008 estava alocada no setor bancário. Outros 20% estava no setor automóvel europeu. A minha primeira ação que eu comprei em 2004 foi da BMW. Porquê? Eu vi algum relatório de contas, eu vi algumas avenidas de crescimento ou a gestão. Não. Achava que a BMW, como uma grande empresa mundial e que estava aqui também, a China estava a dar os seus primeiros passos a nível de crescimento, pensei, bem, lá está, é uma boa aposta. Olha, tu agora falaste de uma coisa que me fizeste lembrar exatamente a mesma coisa. Eu também, quando comecei a investir nas minhas primeiras ações, era muito a sentimento. Sim, muito. Era muito a sentimento e era muito com a história de... Eu já tentava ir um bocado por aquela coisa de a gente só pode investir em coisas que conhece. Eu já tentava fazer isso. Sim. Mas caía no erro
de ter aquela relação emocional com a empresa. Muito. Que é assim, porque eu gosto muito desta empresa. Exato, e nós estamos às E, vezes apaixonados pelas eu gosto muito empresas. desta empresa porque eu até consumo as coisas e não sei o quê, portanto estou mais aware do que é que se vai passar. Errado. E então, Erradamente. erradamente. E portanto isso aconteceu-me, sabes com o quê? Com a Warner Bros. Pronto, Sim. aconteceu-me isso com a Warner e então, pronto, foi uma que eu fiquei, só para teres uma ideia, tive essa posição em perdas até foi agora depois da pandemia. Ai meu Deus. Foi até relativamente depois da pandemia que eu, entretanto, realizei umas mais-valias e, portanto, tinha aquela a perder tanto que eu pensei assim, olha, é agora que eu vou despachar, que é para abater aqui, que é para ter aqui menores-valias e Meu contrabalançar aqui um bocado nisto. Portanto, que também já agora dizer isso, não é? Que às vezes as pessoas estão a perder muito. Tu também tens uma assim, não é? Que estás a perder os valentes. Essa já foi fechada. Já fechaste. Estava a perder 92% e ela está. Os erros, não é por nós termos 20 anos de experiência ou mais que nós não vamos cometer erros. Os erros vão sempre acontecer. Têm que serem minimizados em comparação com o resto. Essa empresa, lá está, mais uma vez o erro, que é uma coisa que os investidores fazem e eu fiz nessa ação. Ela cai. Nós vamos analisar e dizer, isto ainda não está mal. E ela continua a cair. Entretanto, mudou algum panorama macroeconómico. E tu pensas, mas isto ainda pode dar a volta. E tu mantens. Entretanto, já perdeu 30%. E tu pensas, então, se eu aguentei até aos 40, vamos ver se ela não recupera mais um pouco. Entretanto, já aqui os 50 e 60. E depois pensas, agora vou fechar nos 60. Depois é esse outro erro, não é? Que é aquela história de que as pessoas têm que ter a noção. Uma ação que perde 50%, para voltarmos ao ponto inicial, temos que subir 100%. E outro erro que os investidores fazem, que é, quando está a cair, vão comprar mais ações para baixar fazer preço o preço médio. médio. E uma coisa que eu sempre digo, e agora é que é, e isso tem a ver com os mentores que eu também fui tendo ao longo dos tempos, que é, se está mal, se já caiu 20, 30, 40%, a fazer uma grande análise, rever tudo e dizer assim, mais vale arrancar o penso rapidamente do que deixar ver aquela ação a cair até aos 90% quando eu fiz. Aproveitei o quê? Tive muitas mais-valias e aproveitei assim, eu vou já fechar isto agora. Porque assim sempre abate nas mais-valias. Porque eram de tal forma gigantescas que pensei, não, ou é agora ou não é. Pronto, e isso é uma dica, não é uma dica que a gente não gosta de dar dicas, mas é uma estratégia, porque isto acaba por ser uma estratégia, que é assim, podem haver posições em que nós realmente, foram erros, não interessa, ou porque os fundamentos da empresa alteraram e nós não estávamos atentos, os erros acontecem, é normal. É óbvio que nós temos que tentar minimizar ao máximo, mas é possível que aconteçam. E às vezes é preciso depois ter esta visão estratégica de o que é que eu vou fazer agora com isto? Vou manter aqui em banho-maria até fazer aqui a realização de uma mais-valia e aproveito a onda para tentar abater aqui. Sim. Isto é uma estratégia. Exato. Isto é uma estratégia. Ou não. Ou por isso simplesmente não estou, ou não se perspectiva aqui tão depressa a haver mais-valia, alterações e portanto vou sanear a coisa o quanto antes. Portanto, é isto que as pessoas têm que ter essa percepção também. E também, já agora, outra coisa que já agora, para mudarmos de tema, que eu acho que é importante as pessoas também terem esta noção, que é, e nós estamos a passar agora um bocadinho por isso, nós estamos com o mercado a fazer correções grandes. Sim. E que as pessoas estão, isso agora é o quê? E já falámos aqui também noutros episódios, sim. É tudo para, quem começa a investir já está, porque agora é a altura de comprar. Não necessariamente, mas também, quando nós estamos nestas alturas de correção e as pessoas começam a ter aqui, será que é melhor vender para passar algum pânico? Sim. Portanto, sleeping point, portanto, se vocês estão preocupados é porque se calhar estão com um nível de risco que não deveriam estar, de certeza, certeza absoluta. Portanto, é uma altura para vocês reavaliarem. Nem tudo, quando o mercado cai, nem tudo são boas compras. Exatamente. E depois, é aproveitarem também para perceber estas situações que são... e outra coisa que eu também queria deixar aqui é que são potenciais perdas. Que as pessoas também têm que ter essa noção. Eu estou a perder não sei o quê. Não há uma perda até que seja executada a venda. Exatamente. Ok? E portanto, mas aquilo que o Daniel está a dizer, obviamente, se a gente começa a ver a empresa 30%, 40%, é assim, alguma coisa se passa, não é? Exatamente. E ainda por cima, quando imagina, e nós vimos muitas ações assim, que é, estamos num bull market, há 2 anos que está a subir e a ação está a cair 40%, aí sim é o red alert completamente, é uma red flag. É completamente red flag. Quando as ações estão em contraciclo com o mercado global, aí temos de ter muita atenção. Apenas 10% já é sinal para nós irmos analisar. Se o mercado está a subir e se a ação está a descer,
alguma Sim, coisa se exatamente. passa. Portanto, se estamos em bull market e temos uma ação que está a descer, a não ser que seja cíclica. A não ser que seja cíclica, depende do ciclo económico. Exatamente, a não ser Mas que seja também cíclica. outra forma de vermos a força de uma ação e se ela está num novo ciclo é se o mercado, se o índice, se o benchmark onde ela está inserida... Exatamente. Eu acho que o benchmark é sempre muito importante. Se o benchmark estiver a descer, mas a ação estiver a subir, claro, se não for cíclica, é porque há ali força de dentro da ação e já está ali alguém, guru, os tubarões do mercado já estão a começar a entrar dentro dessa ação. Há sinais que vão ser dados, vão sendo dados pelo mercado que nós conseguimos perceber se a força do mercado está a mudar ou não. Mas isso é preciso experiência. Exatamente. E aí ajuda muito a análise técnica. Ajuda muito a análise técnica e eu digo-vos, um investidor macro, técnico e fundamentalista é um investidor que está preparado para todos os ciclos de mercado. Todos. Olha, agora vou-te fazer aqui uma pergunta que eu acho sempre interessante. Eu acho que sei qual é que é, mas qual é que foi o investimento que mais te custou? Não só financeiramente, mas emocionalmente. Os que mais me custaram foi realmente em 2008. De ver toda a minha carteira a derreter, ver o exemplo, por exemplo, eu tinha BCP, tinha os bancos espanhóis, tinha o BPI, que já nem sequer está em bolsa, e ver milhares de euros a desaparecerem em pouco tempo, emocionalmente é complicadíssimo. Como é que se recupera? Como é que se recupera? Eu fiquei, houve ali um tempo que eu fiquei bastante deprimido, que pensei, eu devo ser a pessoa mais burra do mundo, porque isto não faz nenhum sentido, mas o que é que eu, como não sou uma pessoa de estar a lamentar-me pelo passado, voltei para casa dos meus pais, já na altura vivia à conta dos investimentos, estava a estudar, deixei os estudos na altura, estava a tirar o doutoramento que ainda não acabei, passado destes anos todos, voltei para casa dos meus pais, comecei a trabalhar em todo o tipo de trabalhos. Por exemplo, eu estive numa fábrica de bacalhau com galochas até aos joelhos, a descarregar bacalhau que vinha do ultramar, do Mar do Norte, e na altura eu pensei, isto não é para mim. E eu pensei mesmo, isto não é para mim, então vamos mudar aqui alguma coisa. E logo a seguir, em 2011, o que é que eu fiz? Comecei a estudar, comecei a ler, comecei a dizer, não vou repetir os mesmos erros do passado, e essa foi uma das grandes lições de vida, foi o investidor que eu sou hoje, só sou hoje porque perdi tudo em 2008. E houve outra questão também, foi quando eu comecei a investir no curto prazo, muito antes da pandemia, que pensei novamente, eu já estou aqui preparado, sou ótimo, isto é ganhar dinheiro. Quando a gente começa a ter confiança, é uma confiança, chatice, humildade nos mercados é sempre essencial. E então o que é que eu fiz? Estava a ir contra o mercado, acho que na altura até foi do índice Nasdaq, e em 5 minutos acho que perdi 4.000 e poucos euros e fiquei assim também. Revivi outra vez aquilo que era 2008 e 2009, fiquei todas as cores, precisei ali de uma hora para acordar para a vida e pensar, eu não posso ser este tipo de investidor que é mais emocional, que lá está, era só na carteira de curto prazo, mas em poucos minutos, em 5 minutos, nem isso, desaparecerem de milhares de euros na conta e até a conta ter a alerta de fecho e ligarem-me do banco a dizer, olha, ou você é a tal chamada margin call, que é a ligarem do banco assim, ou você mete mais dinheiro na conta, ou então a gente vai fechar. A gente vai fechar isto tudo. Nunca então, queiram receber essas chamadas. Nunca queiram. E realmente foi ali, houve estes dois momentos, e aquele momento em 2016, mais ou menos 2017, foi que, dizer, eu não posso repetir os mesmos erros do passado, e já estava a repeti-los, já está. Controle emocional, gestão emocional, e ainda bem que essas coisas aconteceram. Porque não, agora... e a verdade é que isso só vem demonstrar aquilo que a gente também fala muitas vezes até dos ciclos, não é? Porque os ciclos não são ciclos só porque sim, nós também repetimos padrões. Nós, seres humanos, também repetimos padrões. E por isso é que nós temos que estar sempre muito atentos àquilo que são os nossos vieses, que é o nosso desenvolvimento emocional, porque nós temos uma tendência natural, enquanto seres humanos, de voltarmos àquilo que já fomos anteriormente se não estivermos constantemente. É a história de revisitar as bases, não é? É verdade. Temos que estar sempre aqui a revisitar as bases. Sim, sempre. Olha, o que é que faz mudar a estratégia ao longo dos anos?
fez-te mudar. Que é assim, eu posso dizer por mim. Sim, fala. Eu não tenho propriamente a mesma estratégia de investimento, ela vai alterando, não é? Não há, é assim, há algumas bases. Eu hoje, confesso que eu durante muito tempo, Confesso. olha, aqui confesso-me, durante muito tempo e ainda estou a fazer essa correção, por exemplo, pode ser considerado um erro ou não, só não é considerado porque realmente tenho tido resultados bons, mas eu tenho a minha carteira demasiadamente exposta, por exemplo, a tecnológicas, e tem sido uma coisa que eu tenho tentado corrigir, lá está, com o conhecimento e com a inteligência emocional. Por exemplo, eu nesta fase temos aqui muitas coisas agora, muitas oportunidades ótimas neste setor, que tem sido uma tentação não entrar. Mas lá está, temos que ter a inteligência e a maturidade emocional para dizer assim, pá, Cristina, já chega, porque qualquer dia levas uma chapadona e vem por aí abaixo e tu estás altamente exposta a este setor. Mas agora achas que isso tem a ver também com a idade? Conforme vais avançando na idade, não só. A tua postura muda? Eu acho que a postura muda, a maturidade não só emocional, e também tem a ver também com a idade, com a tua idade mental e com a tua idade também biológica, que também traz muitas coisas boas, mas também a maturidade, por exemplo, de olhar para o mundo. Sim, eu entendo. Sim, sabes? De ver o mundo com outros olhos e isso também faz com que uma pessoa olhe assim. Obviamente são muitas oportunidades, só que agora nós temos que olhar, lá está, temos que ver a big picture e perceber. Uma coisa é, a gente começou agora, faz sentido aproveitar esta? Faz. Agora, quando nós estamos com uma carteira que se calhar já tem ali 40% ou 45% de exposição a um determinado setor, que é o meu caso. Opa. É o meu caso. Eu acho que até ultrapassa os 50%. E portanto, o que é que eu neste momento estou a fazer? Posso ser, por exemplo, temos tido correções ótimas em aqui algumas empresas que eu até tenho e que gostava, pronto, mas estou-me a segurar, tenho cash. Eu partilho o sentimento. Tenho fundo de oportunidades disponível e estou aqui, tipo, eu nem abro, não abro, porquê? Porque lá está, nós temos que depois ter estas muletas, que é como é que eu vou ajudar também o meu emocional. Nós temos que criar estes mecanismos de controlo. Exatamente. Não é? Que é, eu já sei, Cristina, ia abrir. Não abri. Mas porquê? Sim. Porque eu vou ver que há uma oportunidade, eu sei que é uma boa empresa, mas não condena esta paixão. Mas achas que já estão numa fase de rotação de capital? Eu acho que sim. Estás nessa fase, eu também estou nessa fase. Eu estou, e porque, aliás, estou a entrar em setores que nunca tinha entrado. À partida nem sequer tinhas isso de olho. Exatamente. E eu também estou nessa situação que é, lá está, estamos os dois no mesmo barco, demasiada exposição à tecnologia, apesar de eu considerar que o mundo moderno está ótimo. Apesar de eu considerar que a tecnologia é a base da economia moderna e que vão existir muitos avanços nessa área, mas eu não posso ter uma carteira com 80%, 70% dedicada a um setor e as grandes tecnológicas estão aonde? Na América, e depois acabas por concentrar numa só economia, numa só geografia, e é um dos lemas que eu digo sempre, que é há mais mundo. Há mais mundo para além da América. Para além da América. A América, apesar de ser a maior potência mundial, militar, económica, etc., são cerca de 400 milhões de pessoas. Temos quase 7 mil milhões de habitantes no mundo. Portanto, há mais empresas, há mais economias, e há aqui coisas que nós podemos realmente fazer, mas é uma gestão nacional muito difícil. Essa questão também disseste agora é interessante, porque tem-se falado muito na diversificação, fala-se muito na diversificação, e eu gostava de deixar aqui a minha opinião. Obviamente tudo aquilo que a gente aqui está a dizer são as nossas opiniões pessoais, e estamos a partilhar aquilo que é as nossas experiências, que não estão certas ou erradas. Aliás, a gente está a partilhar muitas coisas erradas, que erros que fizemos. A questão da minha perspectiva, esta questão da diversificação não é nós só, pura e simplesmente, estarmos expostos a setores diferentes. Sim. Nós temos que estar expostos a moedas diferentes, a economias diferentes. Sim. Porque quando nós, por exemplo, ou até mesmo agora transportando tudo para Portugal, sim senhora, eu ganho o meu ordenado em Portugal, eu invisto na bolsa em Portugal. Está bem, mas eu tenho, sei lá, setor bancário, setor... Cá em Portugal também não dá para diversificar muito. Tenho petrolíferas, está bem, mas está tudo aqui. Exato. Está tudo aqui. Portanto, quando a gente fala em diversificação, não é só necessariamente em setores diferentes. Sim. Não é? Sim. Moedas diferentes, geografias diferentes.
E eu gostava de deixar essa questão aqui porque muitas vezes não se fala desse tipo de diversificação, fala só de setores diferentes. Sim. Não é? E até na parte da classe de ativos. E na classe de ativos, exatamente. Exatamente. É que, por exemplo, eu gosto muito de seguir os ensinamentos do Ray Dalio, que é um investidor macro e que fala muito da diversificação inteligente, que é ter 7, 8, 9 ativos, todos eles que não sejam correlacionados diretamente e até mesmo indiretamente depende, mas muito diversificado por classe de ativos. Que é, lá está, o que é que as pessoas querem mais? Ações. Mas depois não estão dispostas a ter obrigações, não estão capital garantido com alguns instrumentos. Quer dizer, se está tudo em ações, se o mercado de ações tem aqui um Não, e lá estamos nós outra vez, voltamos ao princípio do perfil de investidor, não é? Exatamente. E isso não quer dizer que este investidor não seja arrojado. Agora, consoante aquilo que é a gestão ou a estratégia global da pessoa, porque eu acho que há no outro dia apercebi-me de uma situação que nunca me tinha, ou melhor, pelo menos eu não tinha tido este insight com esta clareza, que é, principalmente quem começa agora a investir muitas vezes, e hoje em dia fala-se muito do FIRE, e é um objetivo tão válido como todos os outros, ok? Sim. Desde que exista um objetivo. Que e o que é que eu me apercebo muitas vezes? É que hoje em dia a malta começa a investir, porque sim senhora, e tem que começar, eu costumo dizer que é melhor começar, depois a gente vai corrigindo a rota pelo caminho. Exatamente. Aliás, vocês já viram, a gente já cometeu muitos erros pelo caminho. Mas é preciso terem a clareza que está bem, mas vocês estão a começar a investir porquê? Só para proteção da inflação? Sim. Para terem um rendimento extra ou um complemento à reforma quando chegarem à velhice? Sim. Para o FIRE? Para comprarem um apartamento? Para não sei... É para quê? E não quer dizer que seja uma coisa ou outra, podem ser vários. Várias, sim. Agora, quando eu falo com algumas pessoas que começaram a investir e pergunto assim, mas está bem, mas estás a investir no ETFX ou na empresa não sei o quê, para quê? E a pessoa fica assim a olhar para mim e depois respondem-me coisas do género, porque rendimentos passados não... E eu digo assim... porque a inflação está-me a comer o meu rendimento. Está-me a comer o meu rendimento. Não, calma. Não. Parou tudo, voltamos ao princípio, back to the basics, que é assim, ok, onde é que eu quero estar? Não é? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, pode ser daqui a 30, pode ser daqui a 5, mas primeira coisa, o quê? O quê, exatamente. Que é para depois a gente saber como é que a gente lá vai chegar. Sim, não é? Sim. E eu noto que está-se muito a entrar nesta coisa de eu tenho é que investir, que é para não perder dinheiro. Exatamente. Eu tenho é que investir. Está bem, mas não. Quer dizer, é tal história, é um bocado à vista, não é? É um bocado à vista. Vamos anaguar à vista e é preciso. Isto também não sei se acaba por ser um bocadinho cultural, que é a falta de planeamento, de nós termos um plano concreto, seja de objetivos de curto prazo, médio e de longo prazo, e falta muito isso, que é como estava a dizer, mas disseram que a inflação vai-me comer o rendimento, então eu tenho que investir. Então bora começar a comprar ações. Mas qual é o plano? Qual é a estratégia para lá chegar? E depois é a tal história, está bem, está-me a comer, a inflação está-me a comer, está bem, mas para isso se calhar nem sequer vale a pena arriscar o capital, mete-se numa conta remunerada. Exato, desde que seja acima. Desde que seja acima da inflação, pelo menos, não é? Ou seja, se o objetivo é só esse, então para que é que se vai para uma renda variável? Mas falta muita clareza, falta planeamento e uma estratégia. Não, e depois clara, aí é que se nota muitas vezes quando depois as coisas começam a tremer, né, as pessoas começam-se a sentir inseguras. E muitas vezes tem a ver com isto, é porque não há uma clareza do plano. É verdade. E às vezes é assim, e o plano não tem que ser, comecem pequeno. Exato. Comecem pequeno. Comecem. Olha, quero que daqui a 3 anos ou 4 anos eu já contigo, e às vezes pode ser só capital investido. Eu quero ter X euros em capital investido para, sei lá, fazer uma porcaria qualquer. Sim. Não é? Não precisa de ser logo... Pronto, tudo bem. E é tal história. Pode ser o FIRE, pode ser o que as pessoas entenderem. Agora, é preciso saberem para o quê. Sim. Não é? Sim. E eu faço muita confusão. Tenho falado com muitas pessoas, principalmente, obviamente, agora desde que estou mais exposta com esta questão da gente... E eu estou mais resguardada porque eu falo mais de finanças para crianças, mas obviamente as pessoas vêm sempre falar comigo porque também sabem que eu sou investidora, e eu faço sempre a mesma pergunta, que é, está bem, mas estás a fazer isso para quê? É que a maioria não sabe, 90% das pessoas não sabem. E as pessoas ficam a olhar para mim, tipo, é como a pergunta do, tu achas que a empresa, achas que é melhor a empresa, não sei, e eu pergunto sempre a mesma coisa, que é assim, mas tu estás a investir nessa empresa, até porquê é que começaste a investir nessa empresa? Nem sabem isso, nem sabem o básico. Porquê é que começaste a investir nesta empresa? Para quê?
Não. Foi porquê? O que é que acreditas nesta empresa? Porque alguém lhes disse, porque algum amigo investiu, porque algum guru na internet... Porque está na hype, não é? Porque está uma hype qualquer de volta daquela... Alguém no Instagram ou no YouTube disse e falou da empresa e disse, então eu vou comprar. Mas um dia ainda temos de falar aqui de um episódio, hoje não, sobre o Fire. Que eu tenho aqui qualquer coisa dentro de mim para falar muito sobre o Fire e desmistificar e desconstruir todo esse movimento que hoje muito se fala, a liberdade financeira, o FIRE, e a verdade é que nós sabemos bem, né? Que Sim, a gente já falou disso aqui várias vezes e nós temos uma opinião muito clara, eu acho que, e não E vale a pena, forte. e forte, e não vale a pena a gente, e a verdade é que é assim, nós achamos que não é para toda a gente a liberdade financeira, Não é. É assim, não é possível todos nós termos uma vida muito mais segura e confortável. Sim. E a maior, na nossa perspectiva, e aqui falo pelos dois, Sim. que a grande maioria, e acho que e é para isso que nós também trabalhamos aqui para o aumento da literacia financeira, que é para que as pessoas cheguem à velhice com muito maior tranquilidade e liberdade. Sem dúvida. Mas é uma liberdade, não é uma liberdade financeira, porque é isso que se tem que ter essa noção, ok? Liberdade financeira é uma pessoa viver exclusivamente dos seus rendimentos. Sim. Isso é muito difícil. E isso é muito difícil. E portanto, eu acho que a maioria das pessoas pode sim ter uma maior liberdade de escolha, Sim, sem ter uma dúvida. vida muito mais confortável, mas na maior parte dos casos vai ser um complemento à reforma e não propriamente uma liberdade financeira. Sem dúvida. Mas quem somos nós? Quem somos nós? Exatamente. Como é que se costuma dizer? Na fila do pão. Na fila do pão. Olha, eu só tenho a dizer que este guacamole está maravilhoso. Fiz Tens que ontem dar para a estar receita. prontinho hoje com o Para estar ali limãozinho. com o Para estar aqui, saborzinho. teve a maturar para hoje. Não sabem a maravilha que está aqui. Ótimo. É, quando forem convidados para a mesa para três, já sabem, levam sempre uma Moscow Mule e aqui uma mesinha, aqui uma tabuazinha de comida maravilhosa. O que é que queres deixar assim para a nota final? Nota final. Eu acho que esse ponto do planeamento da estratégia é essencial. Antes de começarmos a investir, sentarmos, seja sozinhos ou com a família, ou com o esposo ou com a esposa, e dizer quais são os nossos planos. Para onde é que nós queremos ir? Qual é a nossa visão? É para os filhos? É para estudarem? É para um carro? É para uma casa? É para férias? É apenas para terem um complemento à reforma? Acho que quando as pessoas se sentam à mesa e começam a planear o seu futuro, as coisas tendem a correr sempre melhor, há menos stress E há mais clareza. há mais clareza e uma maior probabilidade de sucesso financeiro. Acima de tudo, é aquilo que eu digo sempre aos meus alunos, é aquilo que eu digo sempre aos investidores: sentem-se, escrevam. Quando nós escrevemos os nossos objetivos num papel, é muito mais fácil depois de arranjar o caminho para Para lá alcançar chegar. esses objetivos. Eu tenho uma máxima e tu já me ouviste dizer isto muitas vezes, aliás, aliás, ensino os pais Sim. a dizer isto, que é: para multiplicar dinheiro, nós primeiro precisamos de aprender a dividir. Exatamente. E porquê é que isto é tão importante? Exatamente por causa dos planos e dos objetivos financeiros. Porque nós não precisamos ter só um, podem ter vários, e por isso, para a multiplicação poder acontecer, nós temos que aprender a dividir as coisas pelos respectivos objetivos. Mas com esta nós nos ficamos. Ficamos sim. Nós Vamos- podíamos estar aqui horas a falar sobre dinheiro e investimentos. É verdade. É Vamos uma tarde fazer aqui inteira. o nosso close e Vamos vamos nos sim. ver no próximo episódio. Investir é um espelho. Mostra quem somos quando tudo corre bem, mas principalmente quando tudo corre mal. Se hoje somos melhores investidores é porque já caímos, já erramos e, acima de tudo, escolhemos continuar. Obrigada por estarem connosco e sentados aqui a esta mesa, porque se esta conversa vos tocou, já sabem, partilhem, façam like e sigam o canal. E lembrem-se, o tempo vai passar de qualquer forma. A pergunta é: vais continuar no mesmo lugar ou vais querer investir na tua próxima versão? Vemo-nos no próximo episódio.